Fala, povo iluminado, povo esclarecido, ó, tá cansativo, né? Mas tamo aí. Vamos devagarzinho que a gente chega. Ah, a pior parte já passou. Agora um pouco mais tranquilo. Ah, não. Tem o Rousseau ainda. E o Rousseau vai dar trabalho pra nós, hein? Mas vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. No caminho que eu propus pra vocês, né? Pra analisar o iluminismo e o pensamento liberal, aulas 26 e 27, eu propus aí 7 passos pra gente, né? Acabei de terminar o segundo, que aí no primeiro eu falei do conceito do iluminismo, no segundo passo eu falei de alguns pensadores e das principais ideias que vão montar ali a ideia do liberalismo jurídico, econômico e político, tá? Falei de alguns pensadores para vocês. Essa é a terceira parte dessa aula, então, e agora a gente vai falar, eu dei o título aqui desse tópico, né, o terceiro, de os divulgadores, né? Para a gente entender como que essas ideias circulam. Porque não adiantava nada todo esse pensamento se ele não circulasse, né? Então eu vou mostrar para vocês como que isso aconteceu. Para isso a gente tem que falar desse camarada bonito, simpático aqui, que é o Voltaire, que era um pseudônimo dele, né? O François-Marie Arouet, o Voltaire. O Voltaire viveu entre 1694 e 1778, né? Ele chegou bem pertinho ali, chegou na crise, chegou bem perto da Revolução Francesa, né? A principal obra dele, não vou falar que é a principal, mas a que eu estou usando aqui hoje, a que a gente vai analisar e tirar a principal ideia, é o Tratado sobre a Tolerância, de 1763. E o que acontece com o Voltaire? O contexto dele, ele está vivendo na França absolutista. Especialmente, ele está vivendo e escrevendo na França absolutista, em crise, a França do Luís XV, a França do Luís XVI, já em crise, já com o dilúvio chegando na cabeça da galera, né? Então, eu acho a obra do Voltaire muito pertinente para os dias de hoje, né? Porque basicamente ele está falando de aceitação do outro e da opinião do outro e da divergência, né? O tema da obra dele é a tolerância, é aceitar o contraditório, né? Eu acho que isso é muito importante hoje. Talvez hoje nós estejamos com uma dificuldade muito grande de entender que a democracia, né, é o sistema que regula o contraditório, para que o contraditório também possa existir. Então, se você tem governo, faz parte da ideia democrática que você tenha oposição e, né, você tem uma alternância nesses quadros, nesses grupos, né? E tem uma frase que é atribuída a ele, na verdade não é dele, é de uma biógrafa dele, né, que ficou famoso esse dito, né, que ele fala que ele teria dito ou daria para entender na obra dele o seguinte: eu posso até eu posso até discordar das suas palavras, eu não concordar com uma palavra que você diz, mas defenderei até o fim o direito de você dizer essas palavras, né? Ou seja, essa é uma ideia muito democrática, né? E, aliás, que fez muito sucesso na Europa e baliza até hoje o debate democrático deles lá. Porque nós não precisamos concordar, mas eu tenho que respeitar a sua opinião. Eu tenho que considerar a sua opinião. Eu não preciso ser convencido pela sua opinião. A gente não precisa ter uma discussão apaixonada. Ela pode ser acalorada, mas ela não pode ser passional. Ela não pode ser apaixonada, ela tem que ser racional. E para que ela seja racional, eu posso até discordar do que você está falando, mas eu tenho que garantir o direito de você dizer aquilo que você está dizendo. Então, ele é um crítico do antigo regime. Aliás, ele escreve fazendo críticas assim na ironia, e aí poucas pessoas vão pegar a crítica dele, né? As críticas que ele faz, mandando carta para as pessoas e publicando e tal. A defesa dele é a defesa da tolerância, principalmente da tolerância religiosa. Vamos lembrar ali que ele está vivendo um contexto da França, que o Luís XIV, em 1685, tinha cancelado o Edito de Nantes, que era aquele que dava liberdade religiosa, e tinha falado um rei, uma fé, uma lei, né? Então, se eu sou católico, todo mundo tem que ser. Então, é uma França intolerante, ele está falando dessa tolerância religiosa na França, né? E ele fala uma ideia que eu acho bacana no pensamento dele,
sobre, além da defesa da liberdade de expressão e da tolerância, sobre a ideia que ele tem sobre a dúvida ou a certeza, né? E aí tem um esqueminha aqui para vocês olharem depois, ele vai dizer o seguinte, ó, todo fato ou teoria na história foi revisto em algum momento. Aí ele fala, não nascemos com ideias e conceitos prontos em nossas cabeças. Portanto, toda ideia ou teoria pode ser desafiada. A dúvida não é uma condição agradável, né? Mas a certeza é absurda. E eu acho que isso resume bem o que é o movimento iluminista, né? Olha o que ele está falando, que legal. Toda ideia já foi revista. Você não nasceu com conceitos prontos na sua cabeça, né? Então, toda ideia ela pode ser desafiada. Então, é horrível você ter certeza de alguma coisa. A dúvida é o que move a sociedade. Eu acho essa ideia muito bonita no pensamento dele. Agora, tem que lembrar, assim, o Voltaire está escrevendo isso num contexto, assim, agrada a burguesia, essa crítica que ele faz ao antigo regime. A burguesia está no momento ali que precisa da liberdade de expressão e da tolerância, porque muitos praticam a religião protestante, que é perseguida na França, então eles pegam o Voltaire para falar, tolerância, né? Eu tenho que ter liberdade religiosa e eu tenho que ter liberdade de expressão para criticar o governo e para expor minhas ideias. Então cai como uma luva também para o momento burguês ali e tal. Vamos só lembrar que a burguesia nesse momento ela não é classe dominante, ela é uma classe em ascensão, então ela precisa dessa tolerância, dessa liberdade de expressão para ir conquistando espaço e principalmente divulgando suas ideias. Por isso que eu coloquei o Voltaire aqui, junto com essa ideia dos divulgadores, porque se você defende a liberdade de expressão para que as ideias possam circular, mesmo que você discorde delas, né? Agora, um parênteses aqui rapidinho, moçada. Até hoje, essa ideia do Voltaire, ao mesmo tempo que ela é muito necessária, ela é muito mal entendida também. Porque vocês estão acompanhando vários eventos no mundo, não só no Brasil, infelizmente essa não é uma exclusividade nossa, mas tem vários eventos no mundo e vários debates sobre essa ideia da liberdade de expressão. Então, as pessoas confundem, né, a liberdade de expressão com, assim, eu poder dizer qualquer coisa. Será que a liberdade de expressão te dá direito de dizer a qualquer coisa? Ou defender qualquer ideia? Qual seria o limite da liberdade de expressão? Normalmente a gente tem uma discussão como essa, né, que parece ser um saco sem fundo essa discussão, nos limites do humor. Ah não, mas é só humor, liberdade de expressão, né? Mas assim, qual que seria o limite do humor? Tem algum limite o humor? Deve ter algum limite, né? Onde está a graça? Quando a graça for, por exemplo, com um grupo minoritário e oprimido historicamente, será que ainda assim vale a graça disso, né? Será que tem a mesma graça quando você faz a piada com algum grupo que historicamente é maioria ou está no andar de cima, socialmente falando? Então eu não estou respondendo, né? Ainda. Mas eu estou pensando isso com vocês, né? O Voltaire ele defende a ideia da liberdade de expressão. Só que hoje, democraticamente pensando, a gente precisa equacionar também essa ideia, né? Então, eu acho assim, a forma mais fácil de resolver isso é o seguinte, nós não temos leis, nós temos uma Constituição, nós temos leis, nós temos um Código Penal. Então, talvez o limite da liberdade de expressão seja a própria lei. Então, por exemplo, o limite do humor, posso fazer uma piada racista? É crime o racismo? Então você não pode. Então tem um limite. O humor já encontrou um limite. Qual é o limite? A lei, a legislação. Ah, eu posso fazer uma piada machista? E aí você vai consultar a lei. Eu posso, por exemplo, propagar uma mentira, né? Hoje em dia nós estamos aí com o negócio das fake news e tal. Ah, eu posso propagar uma mentira e quando eu for cobrado por aquilo eu falo que eu só estava usando a minha liberdade de expressão? Não, peraí. Depende, né? Se você praticou calúnia, difamação, se você disse inverdades ali, se você prejudicou alguém, o limite da tua liberdade de expressão é, portanto, a lei. Porque a lei vai limitar a sua expressão, vai limitar o seu direito de se manifestar até onde começa o direito do outro. Então, se a sua liberdade de manifestação e de expressão atingiu o direito do outro, você infringiu a lei. E aí isso não pode. Você pode até dizer, né? Mas você tem que dizer isso de forma pública para que você possa ser responsabilizado por aquilo que você trouxe. É bonito isso, né? Por aquilo que você falou. Então, eu posso falar o que eu quiser? Pode. Se você tiver a fim de curtir uma cadeia. Ah, eu quero... vamos pensar assim. Ah, esse papo é muito chato. Que tem que ter limite, galera. Porque assim, posso eu sair pra rua com uma camiseta escrita assim...
sei lá, um negócio absurdo, sou a favor da pedofilia. Eu posso sair pra rua com essa camiseta? E aí alguém me questionar, fala, não, é liberdade de expressão. Não, mas não pode? Por quê? Porque não é humano, não é ético? Não, isso pra você. Pra mim é, vamos imaginar assim. Ah não, mas é contra a lei, é crime. Ah, então não pode. Percebe que assim, a liberdade de expressão ela vai até na lei. E aí o que a sociedade vai fazer então? Por que é legal fazer isso? Porque a lei, a legislação, ela acompanha a sociedade. Conforme a sociedade muda, a legislação também muda. Se em um determinado momento não era crime fazer uma piada racista, ou se o racismo não era crime, se popularizaram piadas racistas. Agora, se o racismo se tornou crime, a gente vai ter que rever essas piadas racistas. Porque a sociedade resolveu legislar e dizer que uma coisa não pode mais acontecer. Nem a piada sobre aquilo. Entenderam? O Voltaire é fantástico para a gente analisar essa situação, tá bom? Bom, e aí... Nossa senhora, vamos lá. Guarda aí. Ó, os enciclopedistas. Cara, a enciclopédia... Todo mundo sabe que é uma enciclopédia, né? A minha virou... Eu tenho uma antiga aqui, virou... Eu fiz um móvel com abajur em cima, porque não usa. Enciclopédia hoje é a internet, né? Mas muitos de vocês devem ter em casa. Barça, né? Famosa e tal. A enciclopédia é o seguinte, eu tenho dois caras aqui, né, e uma mina. Então você tem o Diderot, o D'Alembert e a Emily do Châtelet. Emily do Châtelet. A ideia é a seguinte, ó, você tem a enciclopédia, eu vou explicar o que é, depois eu falo particularmente dela aqui. A ideia é você conseguir produzir livros nessa época, no século XVIII, que possam compilar todo o conhecimento, porque o conhecimento sem divulgação não é nada, e até hoje isso funciona no meio acadêmico, né, na produção de ciência, porque conta muito as suas publicações. Então você tem um currículo lá e você tem que ter publicações. Por quê? Ah, não adianta nada você fazer um estudo aí e não publicar, né? Você tem que estar passando isso para alguém. Ou você tem que estar dando aula sobre isso e divulgando esse conhecimento, e de preferência divulgando o conhecimento científico. Para quê? Para você poder se orgulhar de que você produziu bastante, publicou bastante. Não, é para que a comunidade científica possa partir das suas ideias e continuar os estudos. Que a gente possa saber o que foi falado sobre aquele assunto, sobre aquele objeto de estudo até o momento, e para que a partir dali a gente continue falando. Né? Por isso que normalmente quando você entra na faculdade, na universidade, você tem umas ideias, né, que você fala, cara, inventei a roda, né? Estatisticamente, quando você pensa assim, 3 milhões de pessoas pensaram igual a você. Então você precisa ir e ler quem escreveu sobre aquilo. Eu lembro que no meu primeiro ano de graduação, sem maldade, eu li um texto e falei assim, nossa, tive uma sacada, né? Chegando, imaturo, né? Sem ler nada. Tive uma sacada. Falei, nossa, ó. Aí, entreguei o trabalho. Aí os professores, uma professora falou, ó, já escreveram sobre isso há 150 anos atrás. Então você precisa ver quando escreveram isso e o que já escreveram depois. Aquilo já foi publicado. Se não tivesse sido publicado, a gente não sabe, a gente não dá continuidade na ciência, né? Então, a ideia aqui é que você possa acessar o conteúdo produzido até aquele momento. Aí as enciclopédias costumavam vir com o livro do ano, né? Você atualiza o conhecimento ali, depois todo ano sai o livro daquele ano atualizando o que aconteceu e tal. Então, esses caras aqui eu coloquei os principais, tá, gente? Mas muitos contribuíram. O Voltaire contribuiu, o Rousseau contribuiu, vários pensadores contribuíram. Aqui você tem o D'Alembert e o Diderot. Eles vão produzir, né, a enciclopédia, vão compilar e divulgar esse conhecimento científico, ou seja, é aqui que o conhecimento iluminista vai ser divulgado. E eu coloquei aqui a Emily do Châtelet, porque ela viveu de 1706 a 1749. Ela era física e filósofa. E ela contribuiu para a publicação da primeira enciclopédia. Ela foi a mina que traduziu e comentou o Newton, as leis de Newton, o pensamento do Newton. E aí você fala, tá errado aqui, né? Ela morreu em 1749 e ela participou da primeira enciclopédia em 1751. É que ela participou, mas aí o negócio foi sendo feito e tal. Quando foi publicada a primeira enciclopédia, ela já tinha morrido.
tá? Mas guarda o nome dela aí porque é uma das minas na história. Eu coloquei ela junto com os divulgadores aqui e lá na frente, no finalzinho, eu vou falar de outras minas aí para vocês. Pelo menos mais duas, tá? Vou ver quantas dá tempo de falar. Tudo bem? Então aqui, ó, a ideia é divulgar o conhecimento, divulgar o pensamento científico, o pensamento liberal, né? Cuidado, alguns cuidados, né? A enciclopédia ela surge para meio que substituir a Bíblia. Ou seja, os iluministas lá procurar a resposta, não procuram na Bíblia, procuram na enciclopédia. Nós estamos juntando o que a galera está escrevendo, né? Nos famosos verbetes e tal. Segundo, isso aqui tem uma influência, o iluminismo e essa ideia da enciclopédia tem uma influência com o que você está fazendo agora aqui. Essa ideia de estar aqui na escola, né? Você está assistindo aula, aí, putz, tá acabando uma aula de história, quando vê começa uma aula de física, começa uma aula de química, você tem que saber de tudo um pouco, você tem que ser um polimata, né? Essa ideia de saber um tudo um pouco, polimata, é uma ideia iluminista, é uma ideia que atinge aqui a ideia da enciclopédia. A gente tem que saber de tudo um pouco, e isso vem parar na escola. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, a maioria das vezes isso é ruim, né? É legal saber um pouco de tudo, mas do jeito que a gente faz, a gente pode questionar. E outra coisa, o último cuidado aqui, é que assim, cuidado, quem sabe ler, quem tem condições de participar da produção do conhecimento, de ser cientista nesse momento. E aí eu estou falando não só de pobres e ricos, de burgueses ou camponeses, eu estou falando entre homens e mulheres, por exemplo, né? Você tem grupos aí que estão excluídos dessa produção, dos estudos. Quantos por cento da população sabe ler? Minoria da população sabe ler. Talvez um pouco mais entre os protestantes e tal. Então, essa ideia de divulgação científica também atinge mais a burguesia, que tem mais condições de comprar essas obras, de ter acesso, de produzir, de colocar os filhos para estudar e tal. Tudo bem? Então você tem aí alguns cuidados que precisa tomar. E, por último, vamos lá? Ixi, é o Rousseau. Ah, Rousseau. Rousseau é do mal, né? Porque, vamos lá. O Rousseau é o mais complicado, galera. Vou tentar fazer aqui nos minutinhos que restam aqui, até acabar o meu vídeo, mas o Rousseau é o mais complicado, porque assim, o Rousseau viveu entre 1712 e 1778. Também está chegando ali na crise, né? Chegou bem perto da Revolução Francesa. Ele é o mais complicado porque ele é maldito, né? Porque o pensamento dele tem uma ideia revolucionária. Até o momento, nós estamos igual naquela ideia do 300 de Esparta lá, né? Atenção, burgueses, ao iluminismo, né? Direito à vida, Raul, direito à propriedade privada, Raul, direito à igualdade, Raul, o mercado não intervém na economia, Raul, divisão dos poderes para dar representatividade, Raul, a galera tá felizaça. Aí o Rousseau vem e peida na farofa, né, cara? Porque ele vai falar uns negócios que a burguesia fala, mano, tá falando eu, filha da puta. Vamos lá. O pensamento dele é revolucionário por quê? Duas obras do Rousseau aqui, ó. Eu até separei aqui para dar um exemplo de como que a gente pode estudar esses tanto de autores, né? As duas estão aqui, ó. A mais antiga, de 1755, é essa aqui, né? O discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. E depois, em 1762, ele lança esse aqui do contrato social, tá? A ideia aqui é a seguinte. O homem nasce bom e nasce livre. A ideia dele do bom selvagem, né? No estado de natureza, o homem é bom e o homem é livre. Mas, quando nós olhamos para o mundo dele, o homem nasce livre, mas por toda parte aí se encontra acorrentado, em grilhões, né? Preso. E ele está tentando entender o porquê que isso acontece. Quando o homem sai do estado de natureza, na visão dele, ele é corrompido pela sociedade, né? O que está dando errado nesse processo, né? Qual que é a cagada? A cagada, ele vai falar aqui ele vai fazer uma investigação nesse livro, que ele está tentando saber por que tem desigualdade entre os homens, né? Se no estado de natureza não tinha. O homem era bom e livre. Aí ele descobre a cagada. A cagada para ele é o seguinte, ó. O primeiro que, ao cercar um terreno, teve a audácia de dizer isso é meu e encontrou gente bastante simples para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras e assassinatos, quantas misérias e horrores teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas, né, e cobrindo o fosso,
não deixasse cercar, né? Tivesse gritado a seus semelhantes: não escutem esse impostor. Estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e a terra é de ninguém. Ó por que ele é o autor maldito. Ele vai falar o seguinte, ó. Galera, tô tentando entender o mundo, beleza? Ó, o mundo que ele tá vivendo ali no século XVIII tem muita desigualdade, está dando um monte de cagada entre as pessoas. Aí ele vai investigar, fala assim, peraí que eu vou entender o que isso está acontecendo. Lá atrás, no estado de natureza, a gente era livre e bom. Mas aí quando funda a sociedade civil, segundo ele aqui, nessa ideia da propriedade privada, dá a cagada. Qual que é a cagada? A propriedade privada. Por quê? Quando você funda uma sociedade baseada na propriedade privada, você acaba fazendo dois grupos, dos proprietários e dos não proprietários, que estão condenados a brigar entre si. Então ele vai dizer o seguinte, ó, qual é a origem da desigualdade entre os homens, se você quiser entender o mundo? Ele vai falar, a origem da desigualdade entre os homens é a propriedade privada. E aí o que o Rousseau defende, então, mais pra frente? Que tem que acabar com a propriedade privada. Por isso que os burgueses vão falar, o que você tá falando aí, ô filha da puta? Acabar com a propriedade privada? Você é louco? Nós estamos defendendo a propriedade privada. O Rousseau vai falar, não. É justamente a propriedade privada que vai criar esses grupos de proprietários e não proprietários e vai gerar as tensões e as desigualdades que nós temos na sociedade. Cara, essa ideia dele é polêmica, hein? É lógico que o Rousseau, ele não era socialista. A ideia dele vai ser revolucionária e vai ser usada pelos socialistas. Ele não era. De fato, né, ele chega até a escrever, ele não acreditava na abolição total da propriedade privada. Porque assim, uma coisa é você identificar o problema, outra coisa é você propor a solução. Então ele está falando, ó, a origem da desigualdade é a propriedade privada. É essa cagada aí, porque tem gente que tem gente que não tem. Então essa galera vai se matar. Agora, ele também não defendia ou não acreditava na abolição total da propriedade privada. Mas ele defendia, sim, uma distribuição razoável e justa da propriedade privada. Aí fala, César, então, matou a pau! O problema é a propriedade privada. Ele fala, não dá nem para acabar totalmente com ela, mas vamos fazer uma distribuição justa e razoável. Não. Quem não vai deixar? Os proprietários. E aí o Rousseau vai falar, então, ó, seguinte, voltando. O problema é a propriedade privada. Ela precisa ou ser abolida, é o ponto mais radical, depois os socialistas vão retomar essa ideia, o Marx vai ler o Rousseau. Ele fala assim, ou a gente faz uma distribuição justa, ou a gente faz uma distribuição razoável. Aí tem uma galera que não vai deixar. Aí ele propõe, ele faz outra obra depois, ele fala, então eu tenho a solução. Qual que é a solução? A solução é fazer um novo contrato social. Esse contrato social que tinha é um contrato que garante a propriedade privada. Portanto, se a propriedade privada é a origem da desigualdade, um contrato social que defende a propriedade privada, que molda a sociedade defendendo a propriedade privada, é um contrato social que gera desigualdade e não igualdade entre os homens. Então a gente tem que fazer um novo contrato, simples assim. Caramba, porque você não pensou nisso antes? Tá, em 1762 ele lança do contrato social. Ou seja, para a gente equacionar essa questão da desigualdade entre os homens, talvez a gente tenha que fazer valer a liberdade dos homens pela lei. E isso só pode ser feito através de um contrato social. O que ele vai propor? A fundação de uma sociedade civil, nesse novo contrato social, e nessa sociedade civil quem é soberano? O povo. E o povo decide a partir da sua vontade geral. A vontade geral para ele aqui é o seguinte, ó, vamos fazer um contrato, tipo a ideia do Locke também, um contratualista. E aí você tem um Estado, você tem um governo, beleza. Mas de onde vem o poder? Para o Rousseau, o poder emana do povo. Todo o poder emana do povo. E isso é muito sofisticado, está nas constituições até hoje, né? E aí, a principal ideia dele aqui, na hora de montar o contrato social, é a ideia da vontade geral. O que seria a vontade geral? A vontade geral para o Rousseau não é simplesmente a vontade de todos. Tipo assim, vamos ver qual que é a vontade geral, faz uma votação, que der a maioria, deu. Não. Isso aí seria a vontade de todos. Nisso estariam os interesses individuais das pessoas. E seriam manifestados assim. Então não é só fazer uma votação. Vontade geral para o Rousseau é um conceito, presta atenção. O que nós falamos até agora? O Rousseau está investigando a sociedade. Ele acha a sociedade desigual. E acha que isso é ruim.
Então ele vai fazer uma investigação desde o estado de natureza, da liberdade que a gente tinha e fala, pronto, achei, a cagada é a propriedade privada. E o contrato que garante a propriedade privada. Nessa desigualdade entre os grupos que tem e não tem. Solução, fazer um outro contrato. E aí nesse contrato, o que vai ser decidido nessa sociedade civil que vai se fundar, vai ser decidido pela vontade geral. Aí presta atenção que eu vou explicar agora. A vontade geral é um conceito que é a base da democracia moderna. A ideia dele de vontade geral é a base da democracia moderna que a gente depois foi usando. A vontade geral para ele tem a ver com a coletividade, ou seja, a coletividade das pessoas, né, dos indivíduos, preparada e instruída, informada, por isso que a educação para ele é uma questão muito importante, mas isso não cabe aqui, mas assim, o povo preparado e instruído consegue produzir um debate, olha só, uma ideia democrática, ó. O povo, a coletividade preparada e instruída consegue produzir um debate e a partir desse debate consegue se descobrir o que é o bem comum. Olha que bonito isso. O povo se junta, instruído, bem informado e consegue descobrir nesse debate bem informado o que é o bem comum no meio das vontades individuais. Você tem várias vontades individuais, mas aí nós vamos ter a maturidade de olhar e descobrir qual é o bem comum daquilo, né? E aí, isso seria esse bem comum tido através desse debate. Olha a democracia aqui, gente, ó. Essa seria a vontade geral. E essa vontade geral, então, é o que vai guiar as ações desse Estado que foi feita a partir do contrato. Vamos usar um exemplo aqui para ficar mais claro, tá? Para não ficar só na teoria. A propriedade. Vamos pensar assim. Se a gente fizesse o contrato lá do Rousseau e a propriedade na época que ele viveu. Como que estava a propriedade na época que ele viveu? Estava mal distribuída. Quando as pessoas sentarem para debater instruídas, elas vão chegar numa definição, numa ideia, elas vão perceber, elas vão descobrir que dividir a propriedade de uma forma mais justa faz bem para a sociedade, é um bem comum. Mesmo que isso vá atrapalhar o interesse individual de um ou de outro. Mas aquilo faz bem para o todo, né? Para o conjunto, para a coletividade. E aí eles vão decidir o que fazer com a propriedade. Então percebam onde o Rousseau está. Vou dar um exemplo pensando no Brasil, fazendo um anacronismo proposital aqui para você entender o que eu estou falando. César, eu não estou entendendo direito esse negócio de vontade geral. Vontade geral é o seguinte, tem a ver com democracia. É a base da democracia como a gente conhece hoje. Porque assim, pensa uma coisa. No Brasil nós temos uma desigualdade muito grande nas propriedades. Tem pouca gente que tem muita terra e tem muita gente que não tem terra. Isso produz uma sociedade extremamente desigual. Se a gente fosse sentar bem instruído e fizesse um debate real para saber o que era melhor para a sociedade, o bem comum da sociedade brasileira seria redistribuir essas riquezas acumuladas por processos injustos históricos. Na ideia do Rousseau aqui, alguém cercou um dia, alguém colonizou e falou, essa terra é minha. Então assim, racionalmente, a gente chegaria numa vontade geral, que seria um bem comum. Ou seja, precisamos fazer uma reforma agrária no Brasil, redistribuir a terra. A gente não precisa acabar com a propriedade privada, mas a gente precisa redistribuir a terra, redistribuir essa riqueza, porque isso seria um bem comum. Ah, mas isso vai contra os fazendeiros. Mas os fazendeiros, nesse caso, estão defendendo seus direitos individuais, não os direitos da coletividade. A coletividade decidiu democraticamente que precisa fazer uma reforma agrária. Tanto é que o nosso debate democrático chegou na reforma agrária em 1988, na nossa Constituição. Então estou fazendo um pulo aqui na história só para você entender. O que o Rousseau está propondo é isso, cara. Só que aí, para finalizar, então vamos lá. Sociedade é desigual, a origem da desigualdade está na propriedade privada, né? Já que a gente saiu do estado de natureza, a sociedade corrompeu, alguém cercou e falou isso aqui é meu, criou o proprietário e o não proprietário, esses grupos estão se degladiando. Ele propõe um novo contrato com essa ideia da vontade geral para resolver o que é melhor para o coletivo, o que é melhor para o bem comum. Aí o que a burguesia fala para ele? Rousseau, aí não, né, velho? Aí você está tirando, porque nós estamos defendendo aqui o fim dos privilégios dos nobres. Mas os nossos, não, né, cara? A burguesia falando. Então, assim, o pensamento dele é revolucionário, cara, porque agora, na sequência, Marx, pensamento social, anarquismo, socialismo, comunismo, a galera vai beber aqui no Rousseau, de fato.
o autor maldito para a burguesia aí, né? Porque a burguesia, não se esqueça do seguinte, a burguesia ela quer igualdade jurídica entre as pessoas. Temos os mesmos direitos, vamos dizer assim, né? Mas ela não quer igualdade econômica. A igualdade econômica para ela é ruim. Aí você pode pensar assim, César, caramba, velho, que doideira. Então eu posso dizer assim, ó, a burguesia até agora mesmo eu tava torcendo para ela aí no rolê da história, porque a burguesia tava metendo louco, eu tava gostando disso, acabando com os privilégios. Mas aí agora parece que a burguesia tá meio conservadora. Exatamente, a burguesia é revolucionária até ela chegar ao poder. Quando ela chega no poder, ela se torna conservadora. Doido, né? E aí esse é o motor da história. E aí a história vai girando, mas vai girar no próximo vídeo, que esse aqui já acabou. Beleza até aqui? Então segura a onda aí que vem mais coisa ainda. Você viu que o rolê é longo, né? Valeu, bom dia, boa tarde, boa noite.